Pois bem, o terceiro caso de simplificação de radicais é o caso onde o expoente do radicando é maior do que o índice, ou seja, eles não são iguais, eles não são múltiplos e você sabe apenas que ele é maior do que o índice. Bem, nesses casos tem que lembrar aí das regras de potenciação. Qual é a definição de potenciação? A elevado a n é A vezes A reticências, indicando a repetição, n. Aqui você vai ter n fatores iguais. Então, sabendo disso, vamos tomar como exemplo aqui A elevado a 7. Se o expoente é 7, eu vou ter 7 fatores iguais a 5, 6, 7. Só que eu posso, dependendo da situação da questão, organizar essa multiplicação de forma que apareça o expoente que eu quiser, inferior a 7. No caso, se eu agrupar esses dois, posso ter A ao quadrado vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A. 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui. Se eu quiser agrupar com mais esse daqui, eu já sei que produto de potência de mesma base conserva a base soma, porque o expoente aqui é 1. Então, posso ter A elevado ao cubo vezes A vezes A vezes A vezes A. Se eu quiser agrupar mais um pouquinho com esse daqui, posso escrever de que forma? Opa, que pretinho, vamos lá. Posso ter A elevado a quarta, porque aqui eu tenho o expoente 1 que não aparece, vezes A vezes A vezes A. Então, prosseguindo, posso ter e agrupar aqui com mais um fator A. Lembra que aqui tem expoente 1, então eu vou ter A elevado a quinta vezes A vezes A. E se eu agrupar mais uma vez, olha aí, expoente 1, eu vou ter A elevado a sexta vezes A. Deixa eu ar pretinho aqui e a igualdade pretinha, beleza? E se eu agrupar novamente com outro fator, tudo aqui é propriedade de potenciação, tá? Produto de potência de mesma base. Quando o expoente não aparece, você sabe que é 1. E isso aqui vai me dar quanto? Volto a ter A elevado a 7. Então, sabendo dessa possibilidade de decompor, de reduzir o expoente, então se você quer reduzir o expoente, você pode dizer que A elevado a sexta vezes A elevado a primeira, pode dizer que A elevado a quinta vezes A elevado ao quadrado, pode dizer que A elevado a quarta vezes A elevado ao cubo, pode dizer que A elevado ao cubo vezes A elevado ao quadrado. Quadrado não, quarta. Pode dizer que A elevado ao quadrado vezes A elevado à quinta. Pode ser que A elevado à primeira vezes A elevado à sexta. Observe que a soma sempre vai dar 7, ou seja, você não está alterando a relação da sua potência. Então, sabendo disso, você consegue organizar isso dentro do radicando que apresenta expoente, de forma que você consiga simplificar. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Exemplo A, raiz quadrada de x elevado a 11. Observa que o teu índice é 2. 11 é ímpar, não é múltiplo do expoente 2. Mas sabendo que quando eu tenho um expoente múltiplo do índice, eu consigo simplificar e tirar o radical. Então, esse x elevado a 11 eu posso escrever de várias formas, mas a forma que me interessa é a primeira forma com o maior expoente múltiplo de 2. E antes do 11, o maior expoente múltiplo de 2 é 10. Então, vou escrever x elevado a 10 vezes x elevado a primeira. Aí você tem que lembrar que você já estudou propriedades radicais. Você tem aqui a raiz de um produto. Tendo a raiz de um produto, você sabe que você pode dar um radical para cada um dos elementos do produto. Ou seja, a raiz de um produto é o produto das raízes. Sabendo que aqui o índice é 2 e que
o 10 guarda uma multiplicidade com 2, eu vou transformar isso na potência de expoente fracionário. O que eu vou ter? X elevado a 10 sobre 2 vezes, está multiplicando, o resultado continuará multiplicando, raiz quadrada de x. Lembrando que o índice 2 e o expoente 1 não precisam aparecer, certo? Mas eles existem. E agora, aqui no radical, não tem o que simplificar. O índice é 2 e o expoente é 1, não tem multiplicidade nenhuma. E o teu objetivo é simplificar o radical. A única coisa que você pode fazer é dividir esse expoente. Então, você vai ter que x elevado ao expoente 5 vezes a raiz quadrada de x é a mesma coisa que a raiz quadrada de x elevado a 11. Aqui, ó, nosso exemplo está aqui. Você não alterou nadinha, tá? Lembrando que aqui tem uma multiplicação, tá? Então, dependendo do valor do seu expoente, o seu expoente você compara com o índice, pega o maior múltiplo dele antes do valor do expoente. No exemplo B, você tem aqui, ó, a raiz quarta de a elevado a 7. Olha, quem é o maior múltiplo de 4 antes do 7? É o próprio 4. Então, você vai ter raiz quarta de a elevado a quarta vezes a elevado a terceira. Olha aqui, ó. 4 mais 3 continua sendo 7. Não houve alteração. Regrinha de radiciação. Raiz de um produto, produto das raízes. Raiz quarta de a elevado a quarta vezes a raiz quarta de a elevado ao cubo. Sendo assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Ó? Toda vez que o índice for igual ao expoente, eu já sei que o resultado é o próprio radicando, a base da potência. Então, a vezes a raiz quarta de a elevado ao cubo. Tá? Para finalizar, o último exemplo aqui, temos raiz quinta de m elevado a... raiz cúbica de m elevado a quinta. Como é que eu vou fazer? Ó? Quem é o maior múltiplo de 3 antes do 5? O próprio 3. Então, eu vou escrever raiz cúbica de m à terceira vezes m ao quadrado. Lembrando que o somatório dos expoentes tem que dar 5 aqui, ó. Não pode alterar. Não havendo alteração, está tudo certo. Na sequência, vou separar os radicandos, dando um radical para cada um por conta da propriedade. E a propriedade é que a raiz de um produto é o produto das raízes. Raiz cúbica de m ao cubo vezes a raiz cúbica de m ao quadrado. Quando o índice for igual ao expoente do radicando, o resultado é o valor da base da potência, que no caso aqui, ó, é o radicando m. Sumiu tudo. Vezes, por que o vezes? Porque continua multiplicando. E agora você tem raiz cúbica de m ao quadrado. Aqui nada pode ser feito. Por quê? Porque não há multiplicidade entre o expoente e o índice. Beleza?